Em nossa programação, teremos uma roda de conversa especial com a Marília Dovigues e Marília Castelo Branco. Unidas pela experiência com a trissomia 18, ambas encontraram na escrita um caminho de expressão, elaboração e ressignificação. Marília Dovigues desenvolveu seu trabalho a partir do seu trabalho de conclusão de curso em jornalismo, transformando vivência em narrativa. Já a Marília Castelo Branco compartilha sua história com seu filho Thales, que inspirou inclusive a criação da associação Síndrome do Amor. Nesse encontro, elas nos convidam a refletir sobre a escrita como ferramenta terapêutica, um espaço possível para organizar sentimentos, dar voz às experiências e transformar dor em memória, cuidado e legado. Um momento sensível e inspirador que abre caminhos para que outras famílias também possam se expressar e se reconstruir por meio das palavras. Estou aqui para a primeira jornada T18 Brasil, fortalecendo famílias. Estamos aqui com Marília Dovigues e Marília Castelo Branco, na nossa roda de conversa, narrativas que ressignificam. Somos amigas de longa data e compartilhamos um momento em comum em que eu conheci a Síndrome do Amor quando era professora na Barão de Mauá, por meio da nossa colega, em homenagem a Renata Canales, que foi que nos apresentou. E lá iniciamos um projeto de extensão da faculdade com a Síndrome do Amor, com a produção do jornal Amor Impresso, e a produção de um livro. É por isso que a gente está aqui hoje, porque a gente vai falar sobre escrever, a importância de escrever e tentar transmitir para as famílias, para as mães, para os cuidadores, para as pessoas que estão envolvidas no cuidado dessas crianças, a importância de escrever. Então, rapidamente, são 18 anos de Síndrome do Amor, essa rede de acolhimento de mães e cuidadores de crianças com síndromes genéticas raras. Essa ONG transforma experiências extremas e difíceis de sofrimento numa comunhão, né? Numa comunidade que dá apoio e sentido coletivo a essas famílias. O objetivo é a gente falar sobre a escrita como um processo terapêutico, falar sobre a importância de fazer registro, de fazer um diário, compartilhar seus cuidados, falar de suas dificuldades. Então, quando a mãe faz isso, ela pode ajudar outras famílias e outras mães que estão passando por isso. Bom, então, estamos aqui com duas comunicadoras, uma publicitária e uma jornalista. Então, Marília Dovigues foi minha aluna e juntas elaboramos o seu TCC. Então, eu queria que você se apresentasse, falasse como foi, naquela época, né, você ainda estudante de jornalismo, como foi produzir um livro assim tão nova sobre a síndrome T18, né? Todos os amores estão perfeitos, que a Marília está mostrando. Como foi essa produção? Quais foram as dificuldades? E qual a repercussão desse livro? E como você vê ele hoje, depois de tantos anos? Bem-vinda, Marília. Obrigada. Primeiro, é uma alegria estar aqui, né? Falando com vocês. É sempre um prazer e um privilégio estar com vocês e falando sobre o livro. Eu sou a Marília, sou jornalista. Na época, em 2016, foi quando eu apresentei o TCC, né? Então, fazem aí 10 anos já disso. Mas eu comecei a escrita do livro em 2015. Em setembro, eu perdi a minha avó de 2015 e eu queria desistir da faculdade, né? Tinha perdido a minha avó morreu muito rápido, e aí eu não via mais sentido. A gente estava no sexto semestre, então é quando a gente começa a olhar ali, né, para o TCC e para o que a gente vai fazer. E na faculdade de jornalismo, uma das opções é a gente ter ali como material de entrega da conclusão do curso a escrita de um livro. E aí eu cheguei na Gabi e na Renata, que era a nossa coordenadora do curso, e falei, tô pensando em trancar a faculdade, não quero mais. Minha avó morreu, não vejo mais sentido, tal. E aí a Gabi e a Renata, né,
com a sua sensibilidade, me chamaram e falaram assim, não, Má, o que te brilha os olhos, né? Assim, o que faz sentido? Por que você tá aqui? E aí, eu falei, né? Eu falei, ó, eu cresci numa casa, né, que vem do terceiro setor. Então, o meu sentido é ajudar as pessoas. Então, eu quero, não sei, mudar o mundo. Acho que todo mundo, né, vem, né? Ah, quero mudar o mundo, quero fazer a diferença. E acho que eu não era muito diferente disso. E acredito, e tomara que eu ainda não seja diferente daquela Marília de 11 anos atrás. E aí, na época, a Marília me apresentou a uma outra Marília, e todo mundo, quando eu falo isso, né, ri e fala, ah, você conheceu a si mesma? Não, gente, eu conheci realmente uma outra pessoa chamada Marília. Elas existem, não somos únicas. E aí fui conhecer a Marília uns 10 dias depois que a minha avó tinha falecido, então foi tudo muito rápido. E aí, quando eu fui conhecer a Marília, eu tava destruída. E aí eu conheci essa mulher forte, linda e maravilhosa, que apesar de ter passado por um sofrimento, é importante a gente trazer isso, né? Que sim, a Marília sofreu a perda de um filho, né? Sim, isso é doloroso, mas que isso estava ali, né? E que apesar disso, ela abriu a porta da casa dela. Na época foi na casa do Natan que ela me recebeu, que ela estava cuidando dos gatinhos. E ela ali, ela me acolheu, ela me contou a história dela e o que ela precisava falar através do livro. O livro não tinha essa capa, era uma capa cinza. E aí a gente começou a contar a história ali. Apresentei o primeiro ali em 2016, recebemos 10 pelo TCC, e aí esse projeto ficou na gaveta, né, Má? Continuamos amigas e tal. E aí, final de 2018 para 2019, a Marília me chamou e falou: ó, eu acho que é o momento da gente lançar o livro. Vamos. Eu falei, e agora? Eu larguei o emprego que eu tava na época, falei, vou me dedicar só a isso. E aí passei 4 meses, praticamente, reescrevendo o livro e entrevistando mais famílias. Ao todo foram 40 famílias entrevistadas. Foram mais de 20 profissionais da saúde de todas as áreas. Foram advogados, não foram só médicos, né? A gente conversou com fisioterapeutas, psicólogos, e também li muita literatura, e hoje, né, acredito, né, Má, que o livro precisaria de uma revisão, porque a literatura nesses 8 anos evoluiu bastante, que bom, mas é diferente de uma mãe que tem o que contar. Eu dei voz a muitas famílias que naquela época não tinha voz, né? A gente ainda não tinha passado por uma pandemia, então o acesso à internet, às redes sociais estava começando, ainda era muito limitado, né? A gente não tinha, por exemplo, o TikTok, né? Nem se imaginava gravar vídeo no Instagram, nem se falava em live. Então, contar essas histórias era muito diferente da possibilidade que a gente tem hoje. Uma das funções do jornalismo, e a Gabi sabe muito bem disso, porque é excelente em fazer isso e fez isso por muito tempo e ainda faz, é contar histórias e dar voz para quem não sabe ou para quem não consegue. E então foi um trabalho assim que eu brinco com todo mundo que é o meu projeto de vida. Então, se eu morresse hoje, eu morreria muito feliz e muito realizada, porque eu sei que minimamente eu fiz uma contribuição muito pequenininha assim no mundo, sabe? Que eu sei que pelo menos a vida de uma pessoinha eu pude impactar, nem que fosse ouvindo e acolhendo ali através das perguntas e de repente fazendo perguntas que ninguém nunca teve coragem de fazer, muitas vezes por medo, né? O Marília, com certeza impactou muito. Depois a Marília Castelo Branco vai falar sobre isso. Agora eu quero saber de você, como vamos pensar que a gente
quem que está assistindo a gente, né? Essas mães, essas famílias, porque somos aqui comunicadoras, a escrita sempre esteve parte da nossa vida. Como introduzir? Eu quero que você me fale como que é o seu processo criativo de escrita, quais são as dificuldades e como que ele evoluiu esse processo. Bom, no caso do livro, né, foi um processo, além de criativo, de dados, né? Então, eu compilei dados que eu tinha para depois eu escrever. Mas acho que quando a gente fala, né, dessa escrita terapêutica, muito mais do que a gente saber escrever, da gente se preocupar muitas vezes com normas cultas, da gente se preocupar com o tipo de texto que a gente escreve, é entender por que a gente precisa escrever, né? Quando a gente escreve, a gente está colocando ali no papel sentimentos e uma voz que a gente às vezes não consegue falar para outra pessoa, né? Que a gente às vezes tem medo, que às vezes a gente tem raiva, que às vezes a gente tem medo de como o outro vai receber essa mensagem, que às vezes a gente nem sabe o que a gente sente em relação àquilo. Então, quando a gente coloca no papel esses sentimentos, a gente também traz uma clareza emocional para o que a gente sente. Então, quando eu comecei, né, a escrever o livro, ele tem 6 capítulos, né? E qual que é a ideia? É trazer nos 5 primeiros, tem os depoimentos, né? Então a gente compila dados científicos, né? O que os médicos falam, o que a medicina falava, mas também o que as famílias vivenciavam. Então ele tem dados, mas ele também traz, né, um pouco dessa experiência. Só que no último capítulo eu quis trazer muito dessa escrita terapêutica, que não foi a minha, né, que foi um pouco mais da minha sensibilidade, da minha interpretação, que também é importante quando a gente está nessa compilação, né, de um livro, mas no que as famílias tinham para falar. Porque muitas vezes o que eu sentia é que ninguém nunca tinha perguntado para elas como elas se sentiam, se elas tinham medo, como que era para elas o sentimento de perder o filho, não só na dor, mas também no sentimento de você perdeu. E aí, o que você vai fazer com o que sobrou de você? O que você vai fazer com o neném tá ali, e agora? O que você faz com a mãe que você é, com o pai que você é? Então, também acho que essa sensibilidade delas contarem foi importante. Então, quando a gente coloca isso na escrita, né? E aí a Marília vai poder falar muito melhor do que eu, porque foi um pouco, foi muito, né, do que o livro dela trouxe. A gente melhora os nossos sentimentos e começa a entender eles um pouco mais, né? A gente compila em dados, né, na escrita, os nossos sentimentos. Tá ótimo. Obrigado, Marília. Agora, Marília Castelo Branco, a fundadora da ONG, nós conhecemos já a sua história, a história de Thales, e aqui eu quero que você fale um pouco nesse processo de escrita tão importante para você. Foi a partir dele que muita coisa surgiu, né? Quando você criou o Orkut, depois as suas redes. Então, eu percebo que a escrita também, para você, tem um papel muito importante. Agora, falando nessas mães, como usar essa escrita, né? De forma com que essa mãe consiga expressar e por que ela faria isso, né? De que forma? Pois é, o meu livro ele foi um parto muito longo, né? Demorou muito para ir para o mundo e existem algumas razões para ir, né? Eu vejo aqui na minha conversa da Marília que a gente tem muito mais coisas em comum, né? Como todo mundo vê, do que o nome, né? Porque tem toda uma paixão aí pelo que se faz, né? Tem toda uma vontade de. E eu também tenho essa sensação
de que uma pessoa, né, que eu consegui fazer voltar o sorriso, já vale a pena. Ela falou, eu fiquei até arrepiada, porque é um discurso que sempre está dentro da minha cabeça, né? Mais um, então minha vida, né, de fato, está valendo a pena por aqui. Mas, então, a minha família tem o bichinho da escrita, né? Outro dia eu estava lendo, hoje em dia a gente não sabe mais o que é fake, o que não é, mas que aprender línguas e escrever é um traço de DNA mesmo. E talvez seja verdade, porque na minha família todo mundo tem fluidez para escrever, né? A começar dos meus pais, meus avós, eu não sei, mas meus pais, eu, meu irmão, os meus sobrinhos, os meus filhos e as minhas netas. Todas tiveram sempre muita facilidade em escrever. Talvez seja porque uma das formas da gente se comunicar, quando eu era criança, meu pai trabalhava muito, ficava em casa pouco tempo, e deixava muitos bilhetinhos para a gente, e a gente para ele. Então, isso acho que ajudou, né, nessa questão. Meu irmão é um escritor profissional, escreveu 20 e tantos livros, e assim, eu sou muito, muito fã dele, e talvez isso também tenha atrasado um pouco o meu livro, porque eu falava, gente, eu vou escrever um livro, né? Ele era o cara dos livros, né, para mim. Mas isso que a gente conhece hoje, né, como Você é a Única Mãe que Ele Tem, foi escrito, tinha mais ou menos 4 meses que o Thales tinha virado estrelinha. Então, isso foi em 2005. Eu estava muito machucada com muitas coisas que tinham acontecido, né, a partir do diagnóstico, que a gente sabe que não é fácil, só que, além disso, vem uma série de outras frustrações e dores muito grandes, né, que tem a ver com uma dificuldade que a gente mesmo tem de aceitar, né, essa condição. Depois você tem que dividir isso com as pessoas que não estão nem um pouco preparadas para lidar com uma situação tão fora do padrão como essa, e a gente não pode nem julgar isso, porque ela realmente é muito diferente daquilo que a gente está acostumado, mas machuca. Eu digo assim, que a gente está tão machucado nesse momento que até o carinho dói, né? Mesmo aquela pessoa que quer te consolar, que quer dizer que não, que vai ficar tudo bem, isso machuca. Não tem nada que você possa fazer para uma pessoa nesse momento que, de fato, possa ajudá-la, porque é um processo interno muito difícil, muito... Você tem quase que se desconstruir e construir de novo, né? Porque está fora daquilo que você conhecia antes. Bom, para lidar com tudo isso, então, ao mesmo tempo, eu fui avó, né? Minha filha teve o primeiro filho, o Natan, meu segundo filho, estava se formando. Então, para dar conta, né, como mãe, de todas essas demandas, eu resolvi sentar no computador e escrever o que eu estava sentindo, mas lá dentro da minha alma. Só que essa ideia começou porque eu tinha a comunidade no Orkut e eu imprimi todos os posts que eu coloquei lá. Eu ouvi falar que o Orkut ia acabar, então eu imprimi e deu um tantinho assim, sabe, bom de folhas. E aí meu irmão viu e falou, nossa, isso aqui, né, já fica em pé, já dá para fazer um livro. Aí eu falei, opa, é por aqui que eu vou. Então eu fui pegando os posts, né, na ordem cronológica, e meio explicando como é que eu me sentia quando eu escrevi aquilo, né? A ideia e a formação do livro é mais ou menos essa. Só que essa primeira versão que eu escrevi lá no começo, eu não tinha Síndrome do Amor ainda, eu só tinha comunidade. E a Síndrome do Amor, ainda que esse não fosse, continua não sendo a minha intenção, ela transformou o meu rosto numa referência de superação, coisa que eu nem acredito, eu acho que não se supera a morte de um filho. A gente aprende a lidar com ela, mas não existe superação para a morte de quem você ama, né? Você aprende a lidar com aquilo, a colocar aquela... É como uma amputação, né? Você coloca lá um braço mecânico e você continua fazendo as coisas. Só que não é o teu braço, mas
você continua produzindo como antes, até, às vezes, até melhor hoje em dia, né, com tanta tecnologia que a gente tem. Mas, enfim, eu fui, né, quando eu escrevi aquilo, eu estava muito machucada. Não pela condição do Tales naquele momento mais, porque eu já tinha passado daquele momento da aceitação, mas por tudo o que aconteceu em torno daquilo, né? E eu achava que aquela história que eu tinha escrito ali, ela não era ainda, né? Então veio a síndrome do amor, eu fui conhecendo outras famílias, então aquela temperatura, ela não ajudaria as pessoas, né? Ela me ajudou, porque eu fiz lá né? Eu botei para fora, né? Tudo que eu sentia, até a raiva que eu sentia. Marília conhece a versão original, né? Ela era densa demais. E aí eu fui guardando aquilo. E a síndrome do amor cada vez crescendo mais, eu conhecendo cada vez mais o dia a dia daquelas pessoas, porque eu conversava através de grupos todos os dias, de domingo a domingo, e eu pensando, gente, eu tenho que parir esse negócio, mas como é que eu vou fazer isso para que, de fato, ele seja algo que possa, né, trazer esperança, porque era desesperançoso aquele primeiro momento. Eu achava que a vida não ia continuar, né? Quando a Marília falou assim, a Marília, né, ela sofre, porque as pessoas me veem, né, toda animada, toda feliz com a síndrome do amor, e hoje, né, eu tenho uma relação com o Tales, que eu não me sinto uma mãe de um filho morto, eu me sinto uma mãe, né? Só que isso é um processo, até chegar aí, né, teve, de fato, muita dor, é importante, ela falou uma parte da história que é importante, e ainda tem momentos de dor para mim, né? Só que a gente aprende a enganar bem, melhor, né? Aprende que você não pode gastar muito tempo quando você está uma causa desse tamanho, chorando, né? Parando para chorar, você tem que falar rápido e chegar no maior número de pessoas possível. Enfim, tem várias coisas aí que a gente tem que ir se reprogramando para fazer. Então, eu me apeguei, né, para fazer o livro a essa frase, que é: você é a única mãe que ele tem, porque eu acredito que quando a gente passa por alguma coisa muito impactante na vida, que parece que vai nos destruir, chega alguém ou alguma coisa que dá, não é um tapa na cara, é um murro no queixo, né, e fala para você, sabe, acorda, você não pode ir por aí, porque por aí você vai para um caminho que não tem volta. E essa frase, né, tem outras, mas essa especificamente foi aquela que me tirou do processo grave de depressão que eu vivia naquele momento, em que eu tive o diagnóstico, e fui buscar ajuda médica, terapia, para poder cuidar do meu filho. Né? Foi quando meu outro filho, né, na minha cara, chegou e disse: olha, eu estou decepcionado com você, porque, e se fosse eu, a gente não sabia ainda o que o Tales tinha, né? E se fosse eu que estivesse aí precisando de ajuda e você estivesse deitada como você está agora aí, sabe, inerte, será que a gente estava tendo essa conversa? E aí eu tive vontade de dar nele, entendeu? Porque eu estava muito ruim quando ele me falou isso. Ele até pede desculpa até hoje, tadinho. Mas ele me salvou. Aí, quando ele chegou na soleira da porta, ele disse: você tem que lembrar uma coisa. Você é a única mãe que ele tem. Virou o título do livro. Virou o título do livro. Eu falo isso hoje, 20 e tantos anos depois, me emociona, porque eu ouço como se fosse um mantra. Aquilo ficou na minha cabeça. Eu sou a única mãe que ele tem. Por mais que as pessoas me ajudassem, me dessem suporte, porque graças a Deus eu tive uma rede boa de pessoas amigos e familiares que me ajudaram, isso não mudava o fato de eu ser a mãe dele. Sim. E eu sou a mãe dele. Até hoje ele faria 22 anos. Eu continuo, eu não fui a mãe do Tales.
Eu sou a mãe do Thales, como sou da Leia e como sou do Natan. Marília, como com certeza essa mãe inesquecível, né? Principalmente para o Thales, porque a partir dele, olha o tanto de coisa que surgiu, né? Esse amor que foi se multiplicando, chegando às famílias. Agora eu quero que você me conta, a gente, como que é o seu processo de escrita? Como que você sentava para escrever? Você fez no Orkut, né? Você fazia isso diariamente? A que horário? Você teve uma rotina? Queria que você falasse sobre essa parte de escrita e também e depois já se adiantasse dando dicas para essas mães, como elas podem iniciar esse processo de escrita. Olha, Só uma coisa, né? Que acho que as pessoas que estão assistindo a gente, que mais uma coincidência que além do nome, eu e o Thales fazemos aniversários e nascemos no mesmo dia 6 de maio. Só que eu faria, né? Agora, eu faço 34 anos e o Thales faria 22, né? Ou 24? 22. 22, então temos 12 anos de diferença. Mas somos do dia 6 de maio, que também era aniversário do seu pai. Do meu pai. Então, temos 3 personagens muito importantes. Gente, é muita, vamos dizer, coincidência que não deve ser, mas enfim. Bom, como eu escrevi isso? Olha, foi um processo, eu sou muito noturna, assim, né? Eu gosto muito da noite. Então, eu não tinha uma rotina, assim, muito rígida, né? Eu escrevia quando vinha, né, o sentimento, eu sentava no computador e escrevia. Só que era tão intenso que eu tinha que ficar uns dias, eu não conseguia reler, eu passei muito tempo sem conseguir reler a história para melhorar a história, para revisar a história, de tão forte que ela era para mim. Por isso demorou tanto tempo, eu fiquei anos sem conseguir ler a história, porque eu tinha muitas atividades na Síndrome do Amor, e voltar naquilo, sabe, a minha ferida, né, eu pegava o que estava cicatrizando e cutucava de novo. Então, eu tinha que escolher. Ou eu produzia a Síndrome do Amor, ou eu produzia a história, né? Por isso ficou 20 anos guardado, e ele foi lançado, olha que louco, eu gosto dessas datas, assim, para eu não me esquecer. Eu tive a coragem, né, de reler um pouquinho, durante um ano antes, né, e fazer essa versão que existe hoje, depois do nascimento da minha primeira bisneta, a Mia. A Mia nasceu no dia 25 de dezembro de 2024. Durante o ano de 2025, eu reli a história, refiz, coloquei a parte que não tinha naquela época, que foi o que veio depois, inclusive contei da Síndrome do Amor, e lancei no aniversário de 1 ano da Mia. Então, foi um processo muito longo. Ele ainda não está exatamente, eu não fiz um lançamento oficial ainda desse livro, porque ele não passou, isso eu queria dizer para as pessoas que pensam, que também foi uma coisa que eu pensava na época, que ele tem que passar por uma revisão, ele tem que passar por edição, ele tem que isso, você tem que achar uma editora, você tem que não sei o quê, só que nesses 20 anos isso também mudou, né? Então, eu peguei uma pessoa que nem é uma profissional, porque eu queria lançar no dia do aniversário da Mia, porque era importante para mim, né? Eu já era uma mulher bisavó, já dava para ter um livro, né? Já tinha autoridade para isso. E eu queria que ficasse na história dela também, né? Que a bisavó dela lançou o seu único livro primeiro, não sei se virão outros, mas no dia do aniversário de 1 ano dela. E então eu peguei uma pessoa que trabalha junto comigo, que conhece a minha história, ela é uma bióloga, ela nem é jornalista, nem pedi para ela fazer uma revisão. Ela é muito cuidadosa, porque trabalhou com teses e tal, e aí ela mesma fez o prefácio para mim, eu mesma fiz a diagramação, que não está nada profissional, mas dá para ler, e coloquei numa gráfica dessas modernas hoje, né, que fazem por demanda. Então, eu não tive nenhum custo,
né? Porque a Síndrome do Amor é o meu trabalho voluntário, que eu me dediquei a desses 20 anos, 80% do meu tempo. Então, eu tive que optar por uma vida minimalista, assim, porque eu queria fazer o meu projeto. Eu falo que maio é meu mês da viagem internacional, sabe? Que as pessoas falam, tá chegando fim do ano, eu vou fazer minha viagem internacional. Eu estou na minha viagem internacional, que é quando eu preparei toda a mala, né? Todas as pessoas que foram convidadas para participar esse é o lance para mim. Esse, não que eu não goste de uma viagem internacional, claro que eu gosto, já fiz algumas, elas estão lá no meu livro de histórias, mas o que me motiva de verdade hoje é isso que a Marília falou. É o que eu posso fazer para melhorar, ainda que seja um pouquinho, a vida de alguém que eu não sei exatamente o que passou, mas eu sei muito perto, né, o que significa ter alguém que não te julga, que não quer resolver o teu problema, que só está ali perto de você para ouvir você do jeito que você estiver. Se você estiver feliz, ela não vai te julgar. Nossa, você perdeu um filho, está feliz? Se você estiver deprimida, ela não vai falar, pô, mas você tem que sair dessa, a vida continua. Ela está ali, só para você, né? Então, é isso. O livro, ele tem esse objetivo. Ele está ali para você, né? Para você ver que você não está sozinho, né? Existem outras pessoas que não são a maioria, é uma porcentagem pequena de pessoas, mas que conseguem chegar muito perto do que você está sentindo. Esse é o grande objetivo, eu acho, desse tipo de literatura, né? É dividir. Então, divida, você que viveu isso, ainda que você não transforme num livro, né, que sejam pequenos textos, ou para você ter, porque eu tinha medo de esquecer, né? A experiência foi tão intensa que eu tinha medo de esquecer, mas você não esquece, ela é tão visceral que quando eu leio hoje, parece que eu estou falando a mesma coisa, né, do que era há 20 anos. Mas mesmo assim, existem alguns detalhes que é importante documentar, porque é uma experiência que muda a nossa forma de ver o mundo, né? A Marília... São esses, Marília? Não entendi, cortou Quais sua voz. detalhes que você... Eu acho, Gabi, que alguns detalhes da rotina, sabe? Alguns detalhes da rotina. Por exemplo, eu tenho alguns diálogos, né, que estão no livro, né, de pessoas, não só essa frase do Natan, como da Célia, que era a moça que trabalhava na minha casa comigo, que muitas vezes eu volto nela em alguns momentos que a vida está difícil. Eu volto lá e penso que ela foi a única pessoa que disse para mim, mas Marília, qual que é a sua preocupação? Se ele andar, se ele não falar, se ele viver pouquinho, a gente vai amar ele do mesmo jeito. Então, eu acho que eu não ia esquecer dessa frase nunca. Mas o fato dela estar documentada, né, para mim, de vez em quando, é como se eu pegasse, como se ela ficasse concreta, sabe? Eu volto lá e leio isso. Não, está tudo danado agora, né? Aconteceu isso, papapá, papapá. Mas e daí? Né? E daí? A gente tem o amor, a gente tem, né, tem as pessoas que querem bem a gente tem essa rede de apoio, a gente tem tantas coisas, né? Vamos continuar, sabe? Eu acho que é muito terapêutico. Para mim, apesar de eu buscar ajuda médica, que eu acho muito importante para a grande maioria das pessoas, a gente não pode ter preconceito. É uma experiência muito dura essa. Terapia que eu fiz a vida inteira, mas essa conversa comigo mesma, essa conversa interna, ela se tornou uma rotina na minha vida, né? Hoje eu converso comigo o tempo todo. Você ainda escreve hoje? Você tem a sua rotina de escrita ainda? Eu tenho, mas bem diferente do que ela era nessa época, né? Eu sinto que eu
Eu passei aí por 3, 4 anos, né? Os últimos 3, 4 anos da minha vida foram bem conturbados, né? Houve a doença, a morte da minha mãe. A minha mãe era uma figura muito... Eu descobri que a minha mãe era um combustível, assim, muito forte na minha vida. Eu tive um baque, né? Nesse momento, assim. Eu repensei muitas coisas, né? Eu me tornei bisavó, eu cheguei na idade considerada idosa, né? Então, nada disso me tirou o pique, né, de continuar vivendo. Não é essa a questão, mas me levou à necessidade de criar novas frentes, né? Me aliar a novas pessoas que possam traduzir, né, a pandemia e tudo mais, né, que todo mundo viveu, que possam traduzir aquilo que eu comecei há 20 anos, porque a linguagem, a forma de comunicação, ela mudou tanto que por mais que eu me atualize, eu até trabalho com isso, com tecnologia, né, fazendo inclusão digital de adultos, por mais que eu tente me atualizar, ainda que eu queira muito, eu não vou conseguir, porque as mudanças, elas são constantes, de segundo então, aproveitando a segundo. o gancho, então eu vou puxar agora de novo Marília Domingues, porque para a gente falar da escrita da atualidade, né? Então, eu queria que você aproveitasse para fazer sua fala de encerramento, dar dica para essas mães de escrita como uma jornalista e o que a Marília Castelo Branco acabou de falar. Como é escrever na atualidade com redes sociais para jovens e para todos nós que estamos inseridos? Como que é isso, Marília? Eu acho que, primeiro, né? Hoje a gente consegue ter uma coisa que há 22 anos a Marília não teve, que são os acessos de vídeo e de foto, né? Os registros de acesso e de foto que a gente consegue ter muito mais fácil e que talvez, se há 22 anos existissem, o que seria um livro, hoje poderia ser um vlog da vida com Thales, dos cuidados com Thales, e poderia ser um documentário. Então, acho que quando a gente fala, né, dessa escrita terapêutica e desse processo de documentação, a gente também precisa entender o contexto que a gente está inserido hoje. Hoje, todo mundo tem um celular na mão. Então, por mais que a gente saiba, né, dos benefícios de se escrever, nem todo mundo se sente à vontade. Até mesmo porque, falando de um contexto social, e aí o meu papel como jornalista aqui também é trazer um pouquinho desse contexto social, a gente está num país que consome pouco livro, que lê pouco. Então, se ele lê pouco, ele vai escrever pouco. E aí a gente precisa com essa fala, entender o seguinte: quando a gente fala para as famílias, escreva a sua história, né? Conte a sua história, é escrever sem filtro, é escrever sem medo de escrever certo ou errado. É só contar a sua história, porque não necessariamente ela vai virar um livro, não necessariamente alguém vai ler para julgar se você colocou mais ou mais, né? Porque o que importa é você se colocar no papel de sair desse papel de coadjuvante da sua história, sabe? É você focar e criar um espaço seguro para você entender o que você está sentindo. Então, eu acho muito importante também sim, documentar, né, e a gente entender que isso mudou e que a tecnologia trouxe, né, esse avanço, então, da gente conseguir fotografar e filmar, e isso é uma delícia, e que talvez, né, isso seja uma coisa que as famílias de agora possam aproveitar coisas que as famílias de 20, 30 anos atrás, infelizmente, não puderam aproveitar. E um outro ponto, né, a gente precisa entender que dor é dor em qualquer lugar. E a gente precisa abraçar a nossa dor.
A gente, às vezes, vai sentir dor em bater um mindinho na beiradinha da cama, na quina da cama. E aí a gente vai falar com alguém, vai falar, mas eu bati 2 dedinhos na quina da cama. Então, a gente também entender que a nossa dor não precisa de competição. O que a gente está sentindo é nosso. E não existe sentir mais ou sentir menos. Não existe eu ter mais dor que você, porque eu estou passando por isso enquanto você passa por aquilo. São dores, né? A única dor que a gente tem, a maior dor é a nossa, que é a que a gente sente, né? Entende? Então, né, Má, é importante também, né, a gente sair desse papel de comparação de dor, né? E sair desse papel de, ai, tadinho. Ninguém quer ouvir, ai, tadinho do outro, né? A gente, às vezes, só quer falar da nossa dor e ser acolhido, né? Então, vou falar aqui rapidinho 3 coisas práticas para quem quer começar a escrever. Então, escreve sem filtro, sem medo de errar, sem medo do que as pessoas vão falar, sem medo de estar certo ou errado. Cria um espaço seguro para isso, então senta, escreve, começa, sabe, pelo que você está sentindo. Então pode ser como se fosse um diário. Hoje eu estou sentindo medo. Estou sentindo medo de perder meu filho, estou sentindo medo dele parar de respirar, estou sentindo medo de limpar o acesso, estou sentindo felicidade, estou sentindo fome. O que você está sentindo? Porque quando a gente dá nome ao que a gente sente, né, as coisas param de ser longe, as coisas começam a ser perto, porque as coisas têm nome, né? E eu acho que definir um tempo curto para escrever. Você não precisa ficar horas escrevendo. Senta e escreve 5 minutos. Não precisa ser todo dia, o tempo todo. Mas acho que fazer como se fosse um diário, sabe? Essa escrita terapêutica vem. E só para complementar, para fechar, é importantíssimo a gente fazer uso de medicamento e de ajuda profissional nesse tempo. As pessoas não precisam dar conta de tudo sozinho. Claro que as escritas, né, esses métodos terapêuticos ajudam muito, mas eles sozinhos não são bastante, não são suficiente. E você é a única mãe que seu filho tem, você é o único pai que seu filho tem, você é a única irmão que seu irmão tem. Então, para ele continuar vivo, na memória, no coração, na história das pessoas, você precisa estar viva também. Né? Você precisa estar viva, e estar viva é muito mais do que estar viva, é viver. Né? Então, acho que é isso. Que ótimo. Obrigada pelas dicas. E também foi muito legal isso que você falou, não só o texto, mas também utilizar de fotos, de áudios, de vídeos e aproveitar as redes que a gente tem para fazer esse diário. Marília Castelo Branco, agora eu queria que você fizesse o seu encerramento e também desse dicas práticas, além das que você já deu. Então, eu me senti modelinha agora, porque, na verdade, né, pensando bem, o meu processo de escrita foi a comunidade do Orkut, né? Ali era o meu espaço seguro, né, como a Marília falou. Ali era o espaço que eu estava com pessoas que conseguiam entender o que eu estava dizendo, né? Porque eram outras famílias, não necessariamente com a mesma síndrome do Tales, mas elas entendiam aquele dia a dia de hospital e parada cardíaca e aquelas coisas todas que a gente aprende, né, a falar por causa da condição do filho. Então, gente, o que eu acho, assim, quando a gente fala, eu queria reforçar isso que a Marília falou, quando a gente fala em escrever, a gente não está falando necessariamente em transformar num livro. É porque escrever faz parte desse pacote terapêutico, né, que vem do médico que te ajuda, às vezes, com uma medicação, do terapeuta que você vai conversar, da meditação, né? Escrever também faz parte desse. Então, não, aí, que nem eu fiz o livro, aí todo mundo fala, nossa, você tem que fazer um lançamento nacional, não sei o quê.
Na verdade, o grande lance para mim é saber que ele existe. Eu sei que é legal vender, eu não tenho nada contra dinheiro, eu gostaria de vender muito, de virar best-seller, eu ia amar. Mas o que me realiza é ter conseguido, né, juntar a história do Tales aqui e deixá-la disponível para as pessoas, né? Então, é isso que eu quero dizer. Escreva. Quando eu escrevi, quando eu comecei a síndrome lá, a comunidade, eu não pensei em chegar na síndrome do amor. Cheguei. Quando eu comecei a escrever lá um diário e as postagens no Orkut, eu não pensei em transformar num livro. Foi um processo natural. E, gente, a gente viver respeitando o processo natural é muito bom. É muito, traz aquela paz que a gente fica buscando em tanto lugar, né? Se a gente aprende a se conhecer e a se respeitar e ir fazendo as coisas, dá para escrever 5 minutos hoje? Escrevo. Não dá para escrever hoje nenhum? Não escrevo. Gente, é maravilhoso, pelo menos uma parte do dia, fazer uma coisa assim, né? Então, os livros são vendidos, esses 2 livros, né? Um está lá no Linktree da Síndrome do Amor. Então, esse livro, ele fala sobre relatos de famílias e de profissionais, né? Então, ele foi... A natureza, né? O objetivo deles é um pouco diferente. A Marília é uma jornalista, né? Na época, ela estava fazendo um trabalho de conclusão de curso e que resultou nesse livro. O meu também é vendido. Depois eu coloco na legenda aqui o link para vocês de ambos, né? Ele já é uma história, né? O que aconteceu, né? Como é que o Tales chegou à descoberta da gravidez, né? A gravidez que nada foi descoberto, né? O momento em que ele chegou e eu soube que ele tinha algum problema antes do diagnóstico, qual foi o sentimento, né, que eu tive, qual foi o sentimento ao receber o diagnóstico, o que aconteceu na trajetória do Tales, né? Como é que era cuidado lá há 20 anos, né? E depois, para finalizar, eu coloco o que veio depois do Tales, né? Então, eu me tornei avó, né? Eu fiz a síndrome do amor, eu fiz um monte de coisa, depois eu virei bisavó, e aí tive coragem de botar o livro no mundo. É mais ou menos isso. Gabi, eu agradeço, assim, vocês sabem, as duas, né? A gratidão, o amor. E quando eu falo amor, vocês sabem o que eu estou dizendo, que eu tenho por vocês. Porque vocês fazem parte da história de cada pessoa, né, que passou, que passa e que chega na síndrome do amor. E isso é uma batida no coração do Tales, onde ele estiver. Então, muito obrigada. Eu amo estar com vocês sempre. A gente quase não se vê, né? É aquela amizade super verdadeira. A gente não se fala muito, não se vê, mas quando se vê, parece que ontem a gente se encontrou. Então, super obrigada pela presença de vocês. Eu que agradeço pelo convite. Uma vez Síndrome do Amor para sempre. E esse trio estará eternamente conectado. Então, fica a dica para as mães, para iniciar essa escrita, né? Só para... Agora, a minha fala de finalização é que tem a ver com o livro da Você é a Única Mãe que Ele Tem. Então, para que a gente escreve? Para suportar a dor, para organizar o caos interno dos nossos sentimentos, para manter o vínculo com as pessoas que a gente ama. A gente escreve também como testemunho da nossa vida e da nossa história para transformar. Então, muito obrigada pela presença aqui online, um sucesso para a jornada e até a próxima. Um beijo. Um beijo. Beijo, gente. A primeira jornada, T18 Brasil, Fortalecendo Famílias, tem vídeos todos os dias, de 1 a 31 de maio, no youtube.com/trissomia18. A gente espera vocês. Obrigada, gente. Até.